Olá, a poesia pode despertar a atenção de bebês? Sim, garantem os atores e dramaturgos Clarice Cardel e Carlos Loredo, nossos entrevistados de hoje. Eles já há alguns anos preparam espetáculos direcionados às crianças na fase da primeira infância e usam a poesia como base de tudo. A gente vai saber como funciona essa magia em nossa conversa. Na Dica de Leituras, o cosmopolitismo de nossos novos autores. A gente analisa os romances Deserto, de Lewis Krauss, e Ítaca Round, de Paul Scott. O Leituras começa agora, conversando com Clarice Cardel e Carlos Loredo. Bom, vocês fazem teatro para bebês, né? É uma forma interessante isso, né? Agora, que linguagem é usada? Como é que vocês trabalham a linguagem para essas crianças? A linguagem é uma linguagem poética. É uma linguagem como escreviam os antigos joglares que escreviam os seus poemas, as suas narrações no ar. E a gente acredita que a criança é capaz de fazer conexões. O seu cérebro funciona a alta velocidade. É capaz de conectar e relacionar coisas que não se conhecem. Então, nossa linguagem é pegar elementos, juntar eles e contar pequenas histórias de amor, de nascimento e de morte, que são os dois elementos mais importantes do ser humano desde que nasce. Você está fazendo um monólogo que foi escrito pelo Carlos, né? Como é a estrutura desse monólogo? O que é esse monólogo? A nossa companhia se chama La Casa Incierta, é uma companhia que está em Madrid e que nós temos um pé aqui no Brasil, também em Brasília. A gente faz sempre essa ponte entre o Brasil e a Espanha e nós temos atualmente como uns 9 espetáculos em repertório. Um deles é o Café Frágil. Café Frágil é um espetáculo que foi criado junto a um artista italiano, Antonio Catalano, e se estreou no Piccolo de Milão. E eu estou atualmente em Brasília fazendo um projeto pela Secretaria de Cultura, junto ao Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, de circular com esse espetáculo em creches do Distrito Federal, da periferia. O espetáculo, ele fala café da manhã frágil, é desayuno frágil. Ele fala desse despertar, dessa fragilidade, através de brincos, são várias malas, e dentro de cada mala existe um pequeno café da manhã. E cada café da manhã é um pequeno rito de um amanhecer e de uma brincadeira lúdica. Eu estou sozinha em cena, mas eu estou acompanhada de muitos objetos e estou principalmente acompanhada dos bebês. Eu acho que essa é a perspectiva diferente de trabalhar para a criança dessa idade, porque você está sempre com um olhar muito presente e com um intercâmbio muito presente. Você não tem a sensação de que você está só em cena e que você tem 40 espectadores alheios ao que você está fazendo. Você tem um grupo de espectadores que te acompanham e que estão com você. Então, eu não me sinto só em cena, isso é o que eu posso te dizer. Agora, como é que isso repercute nessas crianças, né? Porque são bebês também, né? Vocês trabalham de 0 a 4 anos, 5 anos, não é isso? Eu acho que mais ou menos essa faixa que vocês trabalham. Quer dizer, como é a repercussão disso nessas crianças, né? Quer dizer, qual a resposta que elas dão? A resposta, nós não sabemos o que acontece neles, sabemos o que acontece na gente. E a gente, com esse olhar que acompanha, que vai com você, é como aqueles pedagogos que acompanhavam as crianças desde a casa até a escola. A gente se sente acompanhada para ir longe, muito longe. Então, a gente se sente como escutada, a gente se sente que pode fazer coisas que a razão do adulto não aceita. Um poeta que é capaz de se sentir escutado e que é capaz de se sentir escutado em todos os sentidos, sentido emocional, no sentido intelectual, no sentido de estar com você, não de estar julgando você. Tudo isso o que faz? Que a gente se sente transformada. E eu acho que uma criança nasce com potencial, mas precisa de momentos de cultura, precisa cultivar-se, precisa de todo esse potencial se desenvolver. E eu acho que uma criança que chega é apreensiva,
pode ter medo porque é um lugar novo, porque é um lugar, um espaço novo. O que acontece sempre em milhares de funções que fizemos ao longo da nossa história, sempre acontece que essa apreensão inicial se transforma e que eles não querem ir embora. Essa é a nossa experiência de que pode acontecer com essas crianças. Não querem ir embora. Algo estará acontecendo aí para querer ficar, não é? Agora, você fala muito numa linguagem poética, né? Como é essa poética? A poética do movimento? Como é esse diálogo com elas? É a linguagem mesmo? É a fala? Eu acho que são todos os elementos teatrais. De uma certa forma, alguma pessoa quando fala, mas vocês trabalhando para crianças tão pequenas, vocês trabalham com sensações, com muitas cores, com estímulos, com efeitos para chamar a atenção? Eu acho, não. A gente trabalha sem concessões com a linguagem teatral e com todos os elementos que a linguagem teatral oferece, que é a iluminação, que é a música, e nossos espetáculos são muito transversais. A gente tem espetáculos que a gente tem uma ópera para bebê, a gente tem espetáculos que utilizam a dança, a gente tem espetáculos que utilizam essencialmente a música, o teatro de objetos, a gente se aventura em o texto, a gente se aventura em muitas linguagens diferentes. Mas o que eu acho que tem em comum em todo o nosso trabalho de pesquisa nesses 14 anos que a gente vem trabalhando para bebês é que o nosso colchão é emoção. É a fé infinita na capacidade infinita de percepção da intencionalidade que o bebê tem. Então, o Carlos é diretor dos espetáculos, eu sou atriz de quase todas as nossas produções. Com o que eu trabalho é com o meu colchão da minha emoção e da minha honestidade de eu estar falando com o bebê, tentando estar com o mínimo de máscaras possíveis e da forma mais honesta possível. E o que eu percebo é uma escuta limpa, sem a semente destrutiva da razão. O texto mesmo em si, você trabalha com o texto, né, Carlos? Uhum. Quer dizer, porque o que a gente vê convencionalmente do texto de teatro, do monólogo, sobretudo, né, quer dizer, é aquela estrutura da comunicação pela palavra, né? Os gestos são fundamentais no teatro, mas o teatro parte da palavra, né? Quer dizer, como é que parte o trabalho de vocês? Também da palavra? Como é que você trabalha essa palavra? Essa palavra é escrita. Essa é palavra poética escrita na estrutura de poema. Pode ser um haiku, pode ser um poema com uma estrutura prosódica ou com uma estrutura rítmica. Aí o jogo da poesia em todas suas estruturas que já conheceu a história da poética. O que acontece é que eu jogo com uma vantagem. É a seguinte: a vantagem de que a criança não está em um tempo narrativo. Não precisa de uma estrutura aristotélica, não precisa de passado, presente e futuro. É capaz de brincar em qualquer tempo, sem necessidade de que isto esteja relacionado com isto, porque depois vem isto e depois vem isto. Não há uma estrutura linear. Eu posso brincar brincando com o tempo, brincando com o tempo e com o espaço. Isso me permite associar palavras que nunca tiveram uma relação juntas, mas que aqui dão certo. Por quê? Porque atrás há uma intenção. Isso me dá uma liberdade, não é? O Gilberto Freire tem uma definição muito interessante do tempo, que ele fala do tempo tríbio, né? Onde passado, presente e futuro acontecem concomitantemente ao mesmo tempo, né? Esse é o bebê. Quer dizer, você trabalha com esse tempo tríbio do Gilberto Freire na sua essência. Exatamente, e esse é o tempo do bebê. É um tempo de aqui e agora. O que faz? Que o intérprete está numa corda bamba. Ele tem que estar aqui agora. Não pode estar pensando o que vai acontecer 2 segundos depois, o que aconteceu justo antes. Tem que estar num olhar que acontece agora. Isso é muito rico, porque faz que tudo o que está acontecendo é vivo. Não há nenhuma impostação. O olhar é verdadeiro e o estar deve ser verdadeiro. E como é que começam essas descobertas, né? Quer dizer, como é que vocês começaram esse trabalho mesmo? Como é que a origem? Existe um movimento já há 30 anos das primeiras criações para a primeira infância na França. Eu estava em Madrid, já estava junto ao Carlos, e o Carlos ele organizava
um grande festival para a infância, para crianças de todas as idades, o Teatrale, que é um dos maiores festivais de teatro na Europa que aconteciam. E nesse festival, o Carlos programava coisas da França, muito pioneiras, de espetáculos dedicados exclusivamente à primeira infância. E assistimos, o Carlos conhecia daí e eu assisti. E isso coincidiu com a nossa filha, que estava da minha barriga. E quando eu assisti aquele espetáculo, eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí surgiu. E aí surgiu essa aventura. E então nós nos metemos na primeira aventura, que sempre nossas criações partem de uma pesquisa dentro de uma creche. A gente se mete numa creche para fazer um trabalho de observação. E a partir daí vão surgindo elementos, vai surgindo material e a gente começa a criar os espetáculos. Você tem uma experiência também muito semelhante a isso, que aí foi a experiência junto com as tribos indígenas que você fez em 96. Em 96 foi uma experiência marcante. Eu fiz um espetáculo numa tribo indígena Caiapó, no sul do Pará, a tribo Xicrim dos Catetés, que foi um projeto que nós fomos para a aldeia, fizemos uma pesquisa sobre a mitologia da aldeia, sobre a gestualidade e fizemos um espetáculo que se estreou aqui em Brasília, no Memorial dos Povos Indígenas. Depois a gente fez uma temporada em Nova York com ela, no World Trade Center, nada mais. E depois a gente voltou para o centro da aldeia para apresentar o espetáculo para os índios. E foi uma experiência incrível. Uma experiência incrível. Os índios estão na altura dos bebês. Eles também são poetas. Pois é, como é essa poética do bebê, né? Quer dizer, que poesia é essa, né? Porque é uma poesia, um misto de espontaneidade, né? Muito grande, né? Quer dizer, como é que se dá isso? É mistérica, mas tem uma parte que para mim foi surpreendente. Eu quando ia nas creches ou quando faço oficinas com crianças, com bebês e adultos, eu fico surpreendido porque esses mitos que estão escritos nas estruturas mitológicas, por exemplo, dos gregos ou de outras civilizações, esses mitos que alimentam nosso imaginário, que eu achava que eram lendas, que eu achava que estavam fora de uma estrutura arquetípica do ser humano, eu fiquei surpreendido de ver que as crianças, no jogo livre, nas creches, estavam jogando a esses mitos. O que acontece que eu podia contar os grandes passos da humanidade, a história que da humanidade ao longo de milhares de anos, de uma forma que não fosse com nenhuma pretensão científica. Podia ser um poeta que vai percorrendo esses passos de Sísifo, quando Sísifo subia com essa pedra à montanha, chegava em cima, voltava embaixo da montanha. Todas essas estruturas míticas estão nos jogos. E quando eu me alimentava desses mitos e apresentava para as crianças, havia um reconhecimento profundo. Depois a ciência já descobriu muitas coisas. Por exemplo, a estrutura mitocondrial da célula tem essa estrutura mítica na própria célula. Esse DNA, essa memória genética diferenciada do núcleo. E os mitos são, como falavam os gregos, esses fios que nos unem, que são os fios que nos unem como seres humanos. Mas também tem a côndria, que é a semente, que o ser humano vai fazer o seu próprio caminho. Os chineses falavam isso de uma forma muito clara. Os pais dão aos filhos as raízes e as asas para voar. E nessas duas estruturas de você comigo e você para voar, nisso está essa estrutura poética. Você que trabalhou com cultura indígena, você deve ter percebido isso. Há determinados mitos indígenas que já se debateu, antropólogos já queimaram as pestanas aí, em busca das origens dessa mitologia, porque ela está muito próxima a essa mitologia universal, né? Na Amazônia você encontra pelo menos umas 4 descrições do dilúvio universal, é uma coisa que está na Bíblia, né? Há uma tribo, eu acho que os tucunas, que eles têm uma mitologia sobre a criação da noite,
que é muito semelhante à questão da caixa de Pandora, né? A mitologia Kayapó também. Exato. A mitologia né? Kayapó tem um mito que, inclusive, está nesse espetáculo que eu fiz, que falava justamente disso. Que surgiu o menino que virou coruja. Que veio abrir uma caixa, um pacote, daí saiu à noite e ele abriu tanto o olho para poder ver para conseguir enxergar que ele virou uma coruja. Tem um mito Kayapó que é isso. Pois é, quer dizer, essas mitologias todas se intercomunicam, então é a partir desse, Exatamente. digamos, como você mesmo chama, DNA mitológico que já existe nas pessoas. E os nossos espetáculos, a gente viaja em países com as culturas muito diferentes. A gente foi para a Rússia, a gente foi para Israel com espetáculos e é muito... Com 2, 3 anos, você já vê as características culturais de um país, como agora a gente está vendo Martinica Francesa aqui no Caribe, ou quando a gente vai para a Bélgica ou para a Alemanha, a gente vê as sutilezas da cultura que já estão condicionando culturalmente um contexto de uma criança com 3, 4 anos. Mas a essência está ali, né? O ser humano está com o que você está falando, da questão de todas as mitologias que permeiam culturas tão diferentes, né? A essência arquetípica está aí. Bom, aí a gente está falando um pouco sobre o espetáculo mesmo em si, mas como é que se faz esse espetáculo? Como é que vocês criam? A partir de que ponto você cria um espetáculo? A partir de que ponto você interpreta um espetáculo desse? Como é o processo de criação mesmo? Cada espetáculo é uma aventura a um espaço desconhecido para a gente, não que seja desconhecido em si mesmo. E é desconhecido para a gente porque exploramos distintos pontos. Por exemplo, um ponto que é importante para a gente é a origem da linguagem, que está em cada bebê que começa a balbuciar e que faz um percurso por todas essas estruturas sonoras, fonéticas, que dão origem e nascimento às palavras. Para a gente descobrir isso é muito rico, porque as palavras são, além de ser significados, são significantes com uma conotação sensorial e musical muito importante, e que parte de necessidades e de intenções, e que parte de uma dança em que a língua, nessa caverna sonora, faz essa dança. Esse, por exemplo, foi um ponto de vários espetáculos. No Café Frágil, concretamente, tinha uma coisa que tem que ver com esse momento de alimentação, de passar de um café da manhã, que pode ser o aleitamento da criança, para passar ao café da manhã dos alimentos da terra. E a gente pesquisou sobre todas as possíveis brincadeiras que tem esse café da manhã ao longo da história do ser humano e que acompanha desde antes do nascimento ao ser humano ao longo de toda a vida, não é? Agora, no processo de criação tem o primeiro momento da escritura. Cada espetáculo tem um processo diferente. Tem um momento na sala de ensaio, quando a gente vai criando e cozinhando um espetáculo, e tem um momento de encontro com o público, que aí é quando se cozinha o espetáculo de verdade. Eu acho que o teatro, em geral, um espetáculo entre que estreia e entre que se amadurece, tem todo um caminho de... E isso é o maravilhoso do teatro. Mas com os bebês, eu acho que tem um ponto além. A gente vai percebendo o que funciona e isso vai se construindo e vai se fazendo com o olhar deles, né? Os tempos, os ritmos, a música, tudo se vai construindo muito com essa percepção com eles tão próximos de onde eles podem ir, onde eles... E depois tem coisas que são surpreendentes, porque Pupila de Água, por exemplo, que foi o nosso primeiro espetáculo, fez mais de 800.000 apresentações. E é um poema de, talvez em 10 minutos se pode falar esse poema. A Clarice, que repetiu esse poema tantas vezes, depois de 1000 apresentações, ainda depois de 1000 apresentações, tem um olhar que surpreende ela, que faz compreender esse poema em outra parte de uma camada desse poema. Isso é muito rico, porque esse olhar aporta à criação uma ressonância que, na origem, a gente não percebia. Bom, e agora, né? Depois do Café Frágil, vocês estão pensando no quê? A temporada permanece, claro, mas há sempre um outro projeto engatilhado, que acontece mais ou menos paralelamente, né? A gente está com vários projetos. Um deles é, agora a gente
A gente termina aqui e começamos uma turnê na Europa, a gente vai para Portugal, tem várias apresentações na Espanha, tem várias apresentações na França, num festival na periferia de Paris. E um projeto que vai acontecer agora nisso chama Caverna Sonora. É um espetáculo que é feito comigo, com um pianista, ao vivo, em cena, e com uma cantora lírica. E é uma ópera do balbuceio. É uma ópera em que nós temos feito o que ele falava de uma investigação sobre a origem da linguagem e o que nós não podemos falar com as palavras, o amor que você não é capaz de transmitir a quem você ama com palavras, mas que através da arte, através da lírica, a gente tenta chegar nessa transcendência do que não pode ser dito com as palavras. A gente está nessa aventura agora. Tá ótimo. Clarice, obrigado. Obrigada. Carlos, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Eu queria convidar só uma última coisa. Nós temos uma página web que se chama www.lacasencierta.com. E nessa página web tem um blog que chama-se Cultura para Bebês. Nesse blog nós temos vários textos, vários vídeos, vários links com coisas que nós vamos descobrindo que gostamos de dividir com as pessoas que se interessam por essa aventura. Tá bom? ótimo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Está se tornando cada vez mais frequente em nossa literatura o uso de cenários estrangeiros, do ambiente de outros países. Alguns críticos já falam até na ausência do Brasil neste novo panorama. Outros defendem a necessidade de diálogo entre culturas. Pelo sim, pelo não, o prudente é olhar o resultado literário disso tudo. Ganhador do prêmio Bem-Virá de Literatura, o romance Deserto de Luiz Krauss, publicado pela Bem-Virá, caminha neste fio, o do diálogo entre culturas, ao narrar os momentos de um grupo de adolescentes brasileiros que está na Palestina colhendo laranjas e lições de sionismo. Um dos jovens do grupo, o narrador do romance, quebra uma das regras mais rígidas de seu estágio no kibbutz. Foge para Londres, para os encantos burgueses. Este é um enredo necessário para Luiz Krauss discutir a diáspora permanente dos judeus e nos dizer que o cosmopolitismo também é uma forma de sobrevivência, contando como ficção a história de famílias separadas pelas guerras do século XX. O escritor, com longos períodos proustianos, aponta para os descaminhos do homem, um texto breve, mas de leitura inquietante. Convidado para participar da coleção Amores Expressos, onde autores brasileiros saíram pelo mundo em busca de histórias de amor, o escritor Paulo Scott desembarcou em Sydney e de lá trouxe as bases de seu novo romance, Ithaca Home, publicado pela Companhia das Letras, onde conta de Narelle, uma mulher sobrevivendo diante de várias falências. A diversidade cultural está entranhada em Narelle, uma neozelandesa mestiça de Maori com um europeu que desembarca na Austrália, chamada pelo irmão para tocar um bar. O bar está falindo, por isso o irmão fugiu. Como falindo está o relacionamento de Narelle com um jornalista que foi ao Brasil saber de um crime. No meio do turbilhão, ela encontra Ana, a menina que passa o dia desenhando em um parque. Com delicadeza e parágrafos longos, Scott vai desenhando este novelo de tragédias e encantamentos. O resultado é um livro prenhe de vozes estrangeiras, mas, sobretudo, de um diálogo de humanidades. Sem qualquer pieguice, aprendemos que a vida vale a pena. Para conversar com outros mundos, Deserto, de Luiz Krauss, e Ithaca Home, de Paulo Scott. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.